Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? E é com alegria que nós estamos juntos. Eu sei que enviei para vocês essa semana um número muito elevado de vídeos, né? Sobre o nosso querido irmão em Cristo, Ulrich Zwingli, né? Ulrich Zwingli. Algumas traduções chamam ele de Zwingli. Eu pessoalmente não sei qual é a mais correta, se Zwingli ou se Zwingli, mas nosso irmão em Cristo, Ulrich Zwingli, ele foi uma bênção, né? Foi uma bênção. Este vídeo a mais que eu estou enviando para os irmãos é para tratar de 3 assuntos. 2 administrativos e 1 de natureza complementar a toda a escola. Eu sei que você não aguenta mais ouvir falar de Zwingli, mas eu só quero deixar uma informação a mais para os amados irmãos. Não pense que em 1500, quando Deus levantou Zwingli na Suíça e Lutero na Alemanha, a Suíça era o país lindo que é hoje, né? Eu não estou falando quanto ao relevo natural da Suíça. Esse sempre foi muito lindo. Se você entrar no Google, você vai ver quão lindo é aquele país, né? Quão lindo é aquele país. Um relevo e uma natureza maravilhosas. Agora, nós temos que compreender que a Suíça, ela vivia em densas trevas em 1500. Quem estava no comando de tudo? Obviamente, a Igreja Católica Romana. E era um país de ninguém. Era um país, você pode ver que a localização geográfica da Suíça é muito complicada. Ela tem em cima a Alemanha, do lado a Áustria, do outro lado ela tem embaixo a Itália, do outro lado a França. Então ela sempre foi um país pequeno, absolutamente sufocado pelas grandes nações da Europa, né? Onde fervilhavam grandes revoluções, tá? Então a Suíça, ela, até por causa disso, grande parte dela fala alemão. E na parte que ela toca em limite territorial, fronteira com a França, ali se fala francês. Obviamente a parte de baixo, que toca com a Itália, ali se fala italiano, né? Então a Suíça, esse país apertadinho ali, era uma terra de ninguém, irmãos. Era uma terra de ninguém. Você tinha e sempre teve os cantões suíços, com todas aquelas características que nós já falamos para você, mas era uma terra muito perigosa. Para você ter uma ideia, as trevas eram tão densas na Suíça que para você ir de um cantão para outro, a chance de roubo era muito grande. Era um povo muito, muito pobre. Um povo muito miserável. Um povo que vivia literalmente dos saques e dos roubos. A geografia da Suíça não ajudava muito nas grandes plantações, né? E infelizmente, quando você saía de um cantão para outro, era muito perigoso. Então, esse ponto não foi salientado a você na última aula, e no último vídeo de instrução, mas eu gostaria que você soubesse que era um país onde quem se deslocava de um cantão para outro cantão tinha que ir armado, tinha que ir com gente guerreira preparada, porque senão era roubado. Era absolutamente roubado. Era um país
muito inseguro. Então veja que o trabalho de Zwingli foi um trabalho de muita fé, de extrema fé, porque o que não faltava na Suíça eram igrejas com um cristianismo absolutamente falso. Absolutamente falso, aquele cristianismo absolutamente incorreto. Agora, não é pelo florescer de igrejas e pela pregação do cristianismo falso que você vai ter paz, alegria e felicidade em toda a Suíça. Ao contrário, você tinha uma população pobre, uma população miserável, uma população que era extremamente explorada, principalmente pelos nobres e pela igreja. Ela era tão explorada que um dos pontos que mais revoltou Zwingli foi exatamente o simples fato de que, frequentemente, os jovens suíços se vendiam como mercenários para entrar nas guerras em algum exército que estivesse comprando o poder físico deles, até para poder sobreviver. Olha, irmãos, isso entristeceu Zwingli, que era patriota, de uma forma tão grande, tão grande. Então, quando você for ministrar, amanhã, hoje é sábado, quando você for ministrar na escola bíblica dominical, lembre-se disso. Um país assustado, um país pobre, um país onde, infelizmente, muitos ladrões, muito roubo, muita violência. Então era um país onde tudo podia florescer, menos o Evangelho. Menos o Evangelho. Para que Zwingli saísse de um cantão e fosse para outro cantão pregar o Evangelho, primeiro a vida dele estava em perigo por causa dos roubos constantes, por causa dos ladrões no caminho e por causa de toda a dificuldade social que ele estava encontrando. Segundo lugar, a geografia do país não ajudava na locomoção. Os Alpes suíços muito grandes e muito altos, então ninguém passava por cima dos Alpes suíços. O que você fazia? Você ia pela estrada que existia, que era possível. Estrada onde ladrões e bandidos estavam te esperando. Então Zwingli, quando desbravou a Suíça e falou com amor e com vigor o Evangelho, ele foi um herói. Ele foi um herói. Ele foi um homem de muita fé. E olha que Zwingli não foi influenciado por Lutero. Zwingli desenvolveu seu ministério tão tomado pelo Espírito quanto foi Lutero. É que Lutero se tornou historicamente mais importante. Mas Zwingli é tão grande espiritualmente quanto Lutero. E aquele homem cheio de amor pela sua pátria, cheio de paixão pela sua pátria, não desistiu, não desistiu. Irmãos, que Deus levante em nosso meio Zwinglis, que Deus levante gente que olhe para o Brasil e veja que mesmo com toda a violência, com toda a dificuldade, eu queria muito ter falado isso no vídeo de instrução, mas eu estou numa semana um pouco difícil, porque, graças a Deus, meu pai está em casa, produto da oração dos irmãos, e eu peço oração, se você se lembrar, por mim, porque meus olhos, de novo, eles foram acometidos desde segunda-feira à noite, de novo por mais uma ceratite. Mais uma vez meus olhos foram terrivelmente agredidos. Agora é que estão melhorando bastante. Por isso que no vídeo, quando você olhava, eu estava falando com você, eu procurava não olhar muito, olhar um pouco mais para baixo, porque a luz me atrapalhava. Mas eu creio na oração dos irmãos. Então eu acabei esquecendo, olha, Deus tem que levantar Zwinglis no Brasil. Gente que ama essa nação. A gente não tem que fugir da nação. Zwingli teve toda a chance de deixar a Suíça às traças, irmãos. Zwingli teve toda a chance de deixar a Suíça às traças. Ele era
o terceiro filho de uma família de 8 filhos. Ele foi criado longe dos pais, na casa de um tio que era um grande teólogo. E aí o que acontece? Ele estudou com os maiores teólogos da sua época. Ele teve acesso a Erasmo de Roterdã e o Novo Testamento no grego. Ele poderia simplesmente deixar a Suíça às traças e ir para Roterdã, na Holanda. E para Paris, na França, ser um dos maiores professores de teologia da sua época e viver à luz do papado e tudo e etc. Que sim, assim que morra toda a Suíça. Mas ele, tomado pelo Evangelho, ele decidiu ficar no seu país, ele decidiu amar o seu país, ele decidiu orar pelo seu país e, o mais importante, a única coisa que poderia transformar a situação da Suíça, ele fez. Ele pregou o Evangelho verdadeiro. Tanto é que, na primeira catedral em que ele ficou, e depois quando ele foi, em 1519, porque entre 16 e 18 ele ficou na primeira catedral, depois ele saiu daquela cidade pequenininha, a pregação dele era tão fantástica, que vinha gente de Zurique ouvi-lo, e Zurique na época era a maior capital existente, a maior cidade, o maior cantão existente ali na Suíça, e simplesmente, irmãos, levaram Zwingle para Zurique, porque ele era fantástico. E ali ele começou em Mateus 1, Mateus 2, Mateus 3, Mateus 4, foi Mateus todinho, foi Marcos, foi Lucas, foi João, nas pregações expositivas, livro a livro, capítulo a capítulo, ele foi expondo e o Evangelho atingiu aquela nação. Irmãos, como é que o Evangelho não vai atingir o Brasil? Irmãos, porque o Senhor está nos levando a esse espírito extraordinário de revolução espiritual, de grandeza da oração, de buscar a palavra de Deus. Acaso o Brasil não está tão difícil quanto a Suíça? É lógico que está. Intervenção no Rio de Janeiro semana passada. Porque não há mais a possibilidade das instituições de segurança pública comandar o Rio de Janeiro. Irmãos, a Suíça, ela era pior do que o Rio de Janeiro. Mas Deus levantou Zwingle. E Zwingle pregou o Evangelho. E Zwingle pregou o Evangelho. E o Senhor modificou a Suíça. Então fale para o seu aluno, eu esqueci de dizer isso, fale para o seu aluno que se existe local tão violento quanto a Suíça, talvez hoje em 500 anos após do que Zwingle fez, ainda existe. É nesse lugar que o Evangelho tem que entrar. É nesse lugar que o Evangelho tem que entrar. Eu falo isso com um coração esperançoso, que da aula que você der, Deus levante Zwingles, para que se levante e pregue o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. Então foi exatamente isso que faltou, me perdoe, tá certo? Eu espero que semana que vem os olhos já tenham melhorado bastante e a qualidade de auxílio para que você dê aula melhore muito, 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 tá bom? Então era só isso que estava faltando de Zwingle, e se você ouvir algum vídeo sobre Zwingle dizendo que o nome dele é Zwingle, é a mesma pessoa, tá? É a mesma pessoa, tá bom? Agora, uma questão administrativa. Já conversei na última reunião de obreiros aqui com os irmãos aqui do DF e do entorno. Então, eu preciso que vocês, amados irmãos aí no estado do Goiás, né? Então, meu querido amado pastor Luiz, minha amada pastor Romênia, Gelino, todos os... Eu disse esses 3 nomes, mas eu estou falando com todos os pastores de nossas igrejas no Goiás, tá certo? Amados, o que eu preciso de você? Eu preciso que você veja comigo agora a última lição. Pega lá a sua revista, eu estou com a minha aqui do meu lado, e se você pegar na última lição, veja que a última lição fala sobre
a igreja sede aqui no Gama, não é? Tem a foto mais antiga da igreja, tem a foto da atual igreja e tem a foto da futura igreja. Tá vendo aí? Está na página 82. Página 82. E veja que aqui tem a descrição da história da igreja, tá vendo? Como ela começou, documentos importantes, eu tirei cópia, coloquei aqui a ata que fundou nossa igreja, tá aí na página 87, tá aí na página 88, a ata que fundou nossa igreja. Essa cópia desse livro aqui na página 86 demonstra que no primeiro ano de existência, Jesus salvou só 212 pessoas. Entendeu? Meu pai, minha mãe, trabalhando, e o evangelho, pregando, e o evangelho, trabalho, o evangelho, e aquela luta, 212 pessoas foram salvas. Está aqui o nome do membro, o dia que foi batizado e etc. E aqui toda a história da nossa igreja no Templo Sede. Essa amada lição, ela será ministrada como a última lição da nossa revista. Última lição da nossa revista. E aí é que entra o que eu quero pedir para você. Você aí no Goiás, aí no Piauí, querido Antônio, né? E seus amados filhos, Otônio, Otoniel, pastora Regina, pastor Romison, todos os pastores do Piauí. Eu não vou dizer o nome de todo mundo porque nem sei de cabeça. Meus queridos irmãos aí do estado do Maranhão, pastora Irene, querida pastora Irene aí no Maranhão, meus irmãos na Bahia, Gleidson, meu amado irmão, o nome do outro pastor da Bahia esqueci, me perdoe, meu querido pastor da outra igreja que está na Bahia, né? Tem aqui a lista de todos os pastores, aqui no final da revista, mas como eu estou impossibilitado de ler, fica bastante difícil. Mas eu sei que nós temos também uma igreja em Jupaguá, que a pastora Claudentina praticamente fundou, é amorosa, e lá está o nosso pastor Dinho, agora me lembrei, o pastor Dinho, né? Muito bem. Temos também a igreja em Fortaleza, né? As várias igrejas em Fortaleza, com meu amado pastor Rodrigo, né? Temos as igrejas em Minas Gerais, então, São Gotardo, né? Meus irmãos, então estou falando com aqueles irmãos que estão mais distantes, né? A igreja em Belém, não é? A igreja em Belém, oh, que coisa maravilhosa. Então, me perdoe se eu esqueci algum estado, alguma igreja, não há condições de falar todos os nomes agora. Mas você sabe que eu estou falando com você. Eu estou falando com você. O que eu preciso? Eu preciso que no domingo posterior à lição número 10, no domingo posterior à lição número 10, cada igreja nossa vai ministrar uma lição especial. Que lição especial é essa? Bem, vou dar como exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo. Fortaleza, pastor Rodrigo. Então, em Fortaleza, o que vai acontecer? Num domingo posterior à lição número 10. Nós vamos começar a nova revista? Não. No domingo posterior à lição número 10, pastor Rodrigo vai contar na igreja de Fortaleza a história da igreja de Fortaleza. Vai contar, Rodrigo, como começou, como cresceu, até que ponto chegou. Então você, Rodrigo, aí em Fortaleza,
você vai escavar todos os dados históricos, você vai dar esta lição aí e vai gravar esta lição. Porque eu quero que cada pastor, após a lição 10, na sua igreja, conte a história da sua igreja. Com slide, com data show, como começou, como cresceu, que ponto chegaram, entendeu? Que estão ligados a nós aqui no Gama. E conte a história. E por que eu quero que grave? Porque é o seguinte, enquanto o Rodrigo aí em Fortaleza, nesse dia está contando a história da igreja para os irmãos que estão aí, o Antônio no Piauí vai estar contando a história completa da igreja do Piauí, dizendo como ela começou, que começou com o pastor José Ramos, que ficou tantos anos, e que isso e aquilo, até chegar o momento em que você, Antônio, foi nomeado pastor aí, as dificuldades que teve, e que, glória a Deus, a igreja chegou ao ponto que chegou agora, e mostrar todas as igrejas. Aí o que acontece? Enquanto o Antônio, no mesmo domingo, cada um na sua igreja contando a história da sua igreja. Então, enquanto o Antônio está contando a história da igreja do Piauí aí, o Rodrigo está contando a história da igreja no Ceará. E aí, a Romênia, pastora Romênia, está contando a história da igreja que ela pastoreia lá em Goiânia. E aí o Luiz, lá em Bonfinópolis, vai estar contando a história que ele pastoreia da igreja lá, da sua igreja, Luiz. Nesse mesmo domingo, o Gelino vai estar lá, Mozarlândia. Eu não sei se eu estou trocando as cidades, tá certo? Mas, me perdoe, me perdoe. Mas o Gelino vai estar na igreja contando a história da sua própria igreja ali, como o Senhor fez, como começou, os primeiros irmãos, conversão, aí o que aconteceu, como cresceu. Então, o que eu quero? Eu quero que você prepare, você tem 3 meses para fazer isso, porque é só daqui a 3 meses que nós vamos chegar ao final da revista. Algumas lições a gente tem que dar em 2 aulas, 3 aulas, tá certo? Você já sabe que a gente faz isso em razão de não poder escrever tudo o que queria na revista, porque tem limite. Inclusive esta revista agora, a gente não conseguiu mais segurar no preço de R$7, tudo cresceu muito, irmãos. E a nossa revista tem uma qualidade que dificilmente outra revista no mercado tem, por isso que esta revista a partir de agora é R$8. Olha o tanto que cresceu. Cresceu de R$7 para 8. Olha o tanto que cresceu, né? E graças a Deus, Eber tenta fazer o melhor possível em cada revista. Então presta atenção. Vamos ver se eu estou conseguindo me fazer entender. Nós vamos juntos até a 10ª lição. Quando chegar na 10ª lição, o teu aluno, que está com você desde o início, ele viu a história da igreja nascer, crescer, o momento em que nós entramos em decadência, e aí com a Reforma Protestante, Deus voltou a levantar a sua igreja, e ele vai estudar da Reforma Protestante até o Evangelho chegar no Brasil, até a igreja Brasil para Cristo ser criada, até o início da obra aqui na sede no Gama. Agora, depois que ele tiver a aula número 10 e ele aprender a história da nossa igreja sede, ele merece que você, pastor que está aí, conte a história da igreja que aí está. Então ele vai chegar até a história da igreja sede. Então, quando ele aprender a história da igreja sede, ele vai se sentir um conosco, uma única obra.
Mas ele também tem que saber a história da igreja aí. Você vai ter irmãos que estiveram com você desde o início. Você vai ter irmãos que chegaram depois. E que um orgulho espiritual maravilhoso tome o coração do seu povo ao saber a história da igreja dele. E o que eu quero com isso? Eu quero formar aqui na igreja todo um arcabouço histórico de nossa igreja. É o início de um trabalho. E eu preciso de você para isso. Então é por isso que, quando você ministrar a lição 10, você vai dizer para ele assim: irmãos, glória a Deus, a luz brilhou no Gama e Deus nos trouxe a igreja sede. E aí você diz, no próximo domingo, a lição mais especial. E aí no outro domingo, depois da lição 10, cada pastor vai estar em sua igreja contando a história da sua igreja. Da sua igreja. Então presta atenção, dá tempo de você colher os elementos históricos, dá tempo de você fazer os slides lindos, dá tempo de você se preparar para contar a história de toda a igreja. Agora, um pedido pessoal meu, isso é um pedido pessoal meu. Eu sei que em muitas igrejas, os pastores que presidem, eles têm, nas escolas bíblicas dominical, o quê? Um pastor ministrando que o auxilia, ou então um professor de escola bíblica dominical. E eu sei que muitos pastores fazem isso até para desenvolver muitos irmãos dentro da igreja. Por exemplo, pastor Rodrigo, tomei Rodrigo hoje por Cristo, né? Rodrigo, eu te amo. Glória a Deus. Pastor Rodrigo em Fortaleza, ele tem um jovem em sua igreja chamado Levi. E como eu fiquei feliz de, no último domingo ou sábado, não sei que dia chegou, não me lembro, ter visto lá as fotos da escola bíblica dominical, como tá cheio, né? Irmãos, vamos fazer isso. Mande fotos da sua escola bíblica dominical. Bota no zap de pastores. Eu fico sempre feliz. O Antônio, no Piauí, ele me manda foto. Ele me manda uma parte da aula gravada. Rodrigo também está me mandando foto, manda uma parte da aula gravada. Outro que sempre gravou e sempre me manda é o pastor João Batista, que está lá com o pastor Gelino. Ele sempre grava as aulas, ele sempre manda uma bênção. Faz isso também, entendeu? Você aí no Goiás, Esdras, você, Neemias, eu quero fotos, eu quero uns 5 minutinhos da lição. Eu quero ouvir vocês, eu não quero só falar não, eu quero ouvir vocês. Você aí, Romênia, faz a mesma coisa. Você no Pará, meu amado pastor Márcio, você aí no Pará faz a mesma coisa. Também recebo muitas fotos do pastor da Paraíba, pastor Davi. Davi, um beijo, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então, a gente fica feliz. E aí, o que acontece? Presta atenção. Eu sei que você, que é pastor da igreja, eu sei que você coloca sempre um pastor para dar aulas, quando não é você mesmo que dá aula. Por exemplo, aqui na sede, meu pai não dá aula na escola dominical. Meu pai me bota para dar aula na escola dominical. É uma briga tremenda, porque eu gosto de ouvir é meu pai, tá entendendo? Eu não gosto de me ouvir, não. Eu gosto de ouvir é meu pai, né? Mas como ele manda, então, eu tenho que dar as aulas aqui da escola bíblica dominical. E aí ele, como pai amoroso que é, né? Ele ainda diz, meu filho, foi maravilhoso. Mas isso é coisa de pai, né? Pai é pai. E que saudade. Eu estava sentindo do meu mais ilustre aluno, né? Mas ele está voltando. Ele está voltando. Desculpe, irmãos. Bem, voltando. Então, eu quero pedir essa aula, quem vai dar é o pastor. Sabe por quê? Porque mesmo com slides, mesmo com fotos,
Você que é pastor, você sabe a história da igreja. Eu preciso de você, Antônio. Antônio, eu sei que o Otônio e o Otoniel são professores maravilhosos. São professores maravilhosos. Você é um privilegiado. Rodrigo, eu sei que o Levi é um professor maravilhoso. Você é privilegiado. Gelino, eu sei que João Batista é professor de primeira. Você é privilegiado, eu sei. Mas eu quero é que vocês deem essa aula, porque eu quero o pastor da igreja falando. Porque mesmo com slide, mesmo com tudo, você sabe de detalhes que ninguém sabe. Você sabe do tanto que sofreu, você sabe do tanto que orou, você sabe do tanto que chorou. E essa aula tem que ser gravada. Esdras, Neemias, meus filhos amados, essa aula tem que ser gravada. Essa aula tem que ser gravada. Eu sei que o amoroso pastor da igreja, ele talvez não consiga dar a aula inteira. Ele talvez não consiga dar a aula inteira, né? E como nós amamos o pai de vocês dois, viu, Esdras e Neemias? Ele é incomparável. Eu acredito que o pai de vocês dois é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes pregadores que nós temos. Um dos grandes pregadores. Olha, que homem que conhece a palavra de Deus. Que homem, que homem. Procurem imitá-lo. Vocês já falam muito bem. Tanto você, Esdras, quanto você, Neemias. Mas o pai de vocês é fantástico. Que homem é o Estevão. Neemias e Esdras, eu sei da dificuldade, talvez física, que ele esteja. Se der para ele dar essa aula inteira aí, contando a história de Bela Vista, vai ser fantástico. Se não der, ele conta parte, vocês contam a outra parte, mas eu quero a história de Bela Vista. Pela voz dele, pela voz de vocês. E eu quero que essa aula, porque no mesmo dia, no domingo posterior ao da escola dominical, professor, pastor, mas aqui o meu é terça-feira, então na terça-feira, depois da lição número 10. Eu dou aula aqui na quinta-feira, então na quinta-feira depois da lição número 10. Eu quero que o pastor fale, eu quero que o pastor se manifeste, eu quero que o pastor se manifeste. E isso tem que ser gravado, nem que você pague para isso. Segura um dinheirinho, mas grave isso, porque eu quero esta gravação comigo aqui, em CD perfeita na convenção. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero todos esses documentos históricos. Então, Zé Filho, meu amado irmão, Zé Filho, eu sei que é o seu filho que dá aula na escola. O garoto é bom de palavra, né? Eu sei que você também ensina sua mulher, Zé Filho. Meu Deus, Zé Filho, que mulher fantástica para ensinar. Mas eu quero é você contando a história, Zé Filho. Eu quero você contando a história. Todos os pastores que passaram, o que cada um contribuiu, e agora a sua gestão, quais são os seus sonhos, como está a igreja, muito slide, muita foto, tudo que vocês já fizeram. Zé Filho, eu quero isso nas mãos. Entendeu? Irene, aí no Maranhão, Irene, querida irmã, eu sei dos desafios que você passou aí, sei das dificuldades. Conta essa história bem contada. Bota vídeo. Se inclusive você precisar, conversa com os filhos do Antônio para que eles possa ir gravar e tudo. Mas eu quero tudo isso gravado. Ai, pastor, mas vai me dar um trabalho tremendo. Irmãos, chegou a hora da nossa igreja ter a sua história contada. Na lição número 10, papai dará essa lição. Você acha que não? Meu velhinho vai dar a lição número 10, sim. Ele e a mamãe, contando toda a história aqui da igreja.
E essa lição vai simplesmente, eles vão dar aqui na igreja. Agora, todos vocês também vão dar na igreja de vocês a lição da sede. Como foi a sede, como surgiu, o que aconteceu, como é que a gente surgiu. A gente tem que saber nossa história. Agora, um domingo depois, que a lição número 10 for dada em todas as igrejas, cada igreja vai ter a sua lição dada por seu próprio pastor. Sabe por quê? Porque depois eu quero, ao receber na convenção de todos vocês a história da igreja de cada um que vocês estão à frente e que o Senhor deu, eu quero juntar tudo isso, fazer um documentário maravilhoso e entregar um ano depois para todos vocês a história de todos vocês. Todos vocês, todos nós vamos ter a história da nossa igreja gravada e registrada. E da nossa igreja, todos vocês, todos nós vamos ter, e depois todos nós vamos ter acesso. Então presta atenção. O que eu quero que você entenda é que no mesmo dia, todos os pastores estarão em sua igreja contando a história da sua igreja. Então, Rodrigo, no Ceará, não vai estar nesse dia contando a história da igreja no Piauí, não. Ele vai estar contando a história da igreja no Ceará. No Piauí, Antônio está contando a história da igreja no Piauí. Romênia vai estar em Goiânia contando a história da igreja que ela dirige. Bonfinópolis, o querido pastor Luiz vai estar contando a história da igreja que ele dirige. Mozarlândia, o querido pastor Gelino vai estar contando a história que ele dirige. Bela Vista, Estevão vai estar contando a história que ele dirige. Se eu troquei algum pastor da cidade, me perdoe. Lembre-se que eu sou filho do pastor Gedeu, ok? De vez em quando as ideias, meu pai eterno. E aí eu quero isso documentado, eu quero isso gravado. Faça a gravação mais perfeita que você puder. Sabe por quê? Porque eu vou receber essa gravação na convenção. Na convenção vou receber de todo mundo a gravação. E eu vou disponibilizar para todo mundo a história de todas as igrejas. Nós temos que ter orgulho espiritual do que Deus nos deu. Tá? Então, creio que os irmãos entenderam o que eu falei. Se tiver alguma dúvida, me manda um zap. Eu respondo com todo carinho, mas façam esta pesquisa. Amém? Pastor, é muito pesado, eu não sei se eu vou dar conta. Olha, presta atenção. Eu escrevi todas as revistas com todos os solas, tá? E uma outra revista que eu recebi auxílio do Lutero e da Geise, meus irmãos. Então, eu levantei mais de 1000 anos de história sozinho. Você tem condições, você sabe a história da sua igreja. Você tem condições de levantar a história da sua igreja do nada. Você tem. E eu confio em você. E eu espero exatamente isso. Deus abençoe a todos. A última coisa que quero fazer é de coração agradecer. Meu Pai está em pé por causa do amor de cada um de vocês. Meu Pai respira porque você orou. Você orou. Meu Pai, ele já começará a contar para vocês todas as experiências, todos os sonhos, tudo aquilo que Deus falou com ele. Irmãos, é coisa que arrepia, Mas ele está em pé por causa da misericórdia de Deus. E nós da Igreja Sede, se amávamos vocês, de cada uma das igrejas congregadas, e agora amamos muito mais. E é incrível como o povo de norte a sul orou e chorou. E o povo só ama meu Pai porque você ama meu Pai.
porque você fez esse povo amar meu Pai. E eu lhe sou grato por isso. Lembre-se que a bênção de Deus atinge a todos nós. Ele está mentalmente perfeito. Tá, não pode andar, vai recuperar ainda. Vai voltar a andar. Não pode fazer todos os movimentos que ele fazia com a mão, mas vai recuperar completamente. Os fisioterapeutas dizem que agora o milagre maior já foi feito. Irmãos, os médicos diziam que meu pai ia vegetar se ficasse vivo. Se ficasse vivo, não ia ver, não ia falar, não ia raciocinar, ia vegetar. A igreja orou. Você orou. Meu pai está vendo, meu pai está falando, meu pai está entendendo, meu pai está discernindo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas de todo o coração, muito obrigado. Nós não sabemos como agradecer. Sabemos dizer muito obrigado. Se já orávamos por cada um de vocês, irmãos de cada igreja, agora oramos muito mais. Que o Senhor vos abençoe. Amém? Um grande abraço. Pensei que ia fazer um vídeo rápido. Olha o tanto de coisa que saiu. Um beijo, um grande beijo. O Senhor esteja convosco. Amém.